começando mais um programa Mulheres Inabaláveis. Hoje eu trouxe uma inabalável, gente, que vocês precisam conhecer a história dela, de superação, muito legal, que é a Mar Tonelli. Seja bem-vinda, viu? Prazer estar aqui, Lia, que Ai, honra. que Adorei bom. o nome do programa, quando você me convidou eu falei, é isso, Mulher Inabalável. E é isso mesmo, tem que trazer histórias de superação, histórias de inspiração para outras mulheres. Eu acho que você traz isso e eu quero saber tudo, porque, gente, o programa, eu não pergunto nada antes, porque eu gosto mesmo de conhecer a pessoa aqui na hora, junto com vocês. É isso. Então, conta um pouquinho, primeiro, como que tá a sua vida atualmente, o que você está fazendo hoje? Tá. Hoje eu estou vivendo uma loucura de ter realmente aumentado muitos seguidores no Instagram, né? Então, eu trabalho também como influencer digital, mas ainda trabalho num escritório de advocacia há 12 anos, eu sou formada em Direito. Então, eu tô aí levando essa vida dupla por enquanto, conciliando as duas coisas. E eu comecei o meu Instagram justamente falando sobre o meu processo de emagrecimento, né? Que foi através da bariátrica, que eu tinha muito preconceito com a cirurgia. Então, quando eu recebi o diagnóstico de que a bariátrica era uma indicação para mim, foi muito sofrido lidar com aquilo. Então, eu comecei a pesquisar e entender sobre a doença da obesidade. Quando eu aceitei que o que eu tinha era uma doença, ficou mais fácil, mais leve de lidar com aquilo. E aí eu fui me preparando, fui fazendo toda a parte psicológica que precisa também, né? Porque não é... As pessoas costumam falar, bariátrica é uma coisa fácil, é para quem... E eu mesma já falei muito isso, e não é um processo muito difícil, mas que é necessário. Quando a bariátrica não é para todo mundo, não é porque você está na obesidade que você tem indicação, isso não é o único fator, né? São muitas coisas que são avaliadas, então... Não é qualquer pessoa, eu quero emagrecer e vou fazer bariátrica. Você já tem que ter tentado de tudo, você já tem que ter, na verdade, tentado outros meios, né? Então, hoje existem vários tratamentos para obesidade e a bariátrica ela é mais um desses tratamentos. E o que a galera confunde muito é achar que a bariátrica vai resolver pro resto da vida. Eu vou fazer a bariátrica, eu posso comer de tudo. Não, não é assim, né? Muito pelo contrário, né? Você tem uma restrição bem grande também, O que a gente né? precisa entender é que a doença da obesidade, ela não tem cura. Então, você vai ter que tratá-la para o resto da vida. Então, as células, o metabolismo de uma pessoa que tem essa doença, tudo que ela consome é diferente, é absorvido diferente no organismo dela. Então, eu sempre brinco que todo mundo tem aquele amigo que é super magrinho, que come de tudo, nunca engorda. Gente, então, não é uma tenho questão raiva só da dessas comida. pessoas Não que comem tudo e não engorda. Jesus amado. Porque isso, não. O pior é que eu já fui assim. Você já foi essa pessoa? Adorava, comia tudo, podia. E se a gente deixar o negócio limitado o problema das pessoas que estão na obesidade é porque elas comem, isso é muito, muito mentiroso, porque não é só comida. Porque se fosse assim, todo mundo que come muito seria gordo, e não é. Então... O que envolve, então, toda... Eu sei que a gente vai ter uma doutora daqui a pouco para explicar, né? Mas ela com certeza vai saber explicar melhor do que eu. Mas assim, o que envolve a doença da obesidade, né? Não é só a pessoa que gosta de comer muito, tem gula, na verdade, alguma coisa assim. Uma vez eu escutei um médico explicando, e isso fez muito sentido para mim. A gente não come, a gente não é gordo porque come, a gente come porque é gordo. Então, a pessoa que ela tem essa doença da obesidade, ela já tem uma necessidade diferente. Então, ela normalmente tem essa questão sim de comer mais, mas tem casos em que não. Que ela mesmo comendo pouco, e era o meu caso, porque desde 2013 eu já vinha trabalhando uma dieta mais baixa em carboidrato, eu já vinha buscando por conhecimento nessa área, lutando contra essa obesidade, e mesmo treinando e com uma dieta muito boa, o meu corpo não estava respondendo e me emagrecendo. Então foi nesse ponto que quando o endócrino, ele viu os meus exames, ele viu ele teve todo o acompanhamento que eu estava fazendo ali, pelos meus exames bioquímicos, estava tudo ok. Só que a gente não pode limitar a nossa saúde a exames bioquímicos ok. A gente tem que ver todo um contexto. Então, a minha saúde mental não estava boa naquele peso. Eu estava com problema ginecológico, de um sangramento, que era em decorrência dessa obesidade. Então, tudo isso foi analisado e o médico falou, olha, pro seu caso, o seu corpo não está respondendo, o indicado é a cirurgia bariátrica. Então, tem toda uma análise, né? Não é uma coisa fácil de se decidir, porque realmente você passa por uma restrição tanto no pós-operatório da cirurgia,
quanto precisa de cuidados pro resto da vida. Então é realmente uma decisão que tem que ser muito bem pensada. E você tava com quantos quilos? Qual que tava a sua situação? O meu máximo que eu pesei na balança, né? Porque eu tenho o máximo que a gente nunca olha, né? Porque quando você tá naquele ápice, você fala, não quero nem subir na balança. Mas o meu máximo que eu vi na balança foi 120 quilos. 120 quilos. E eu tenho 1,58 m, então... E assim, foi... em quanto tempo que você chegou nesse peso? Foi assim, de uma hora para outra ou foi aos poucos? Não, foi aos poucos. Eu fui uma criança mais gordinha, fui uma adolescente bem encorpada, então na época da escola eu já me achava gorda, mas hoje quando eu olho as fotos eu vejo que na verdade eu não era. É que a referência das outras meninas, elas eram mais magrinhas. Eu menstruei com 10 anos e meio. Então com 10 anos e meio eu já tinha peitinho, já tinha quadril, então é diferente, né? Sim. E isso faz a gente ter até uma distorção de imagem. Sim. Então, na minha adolescência, eu achava que eu era gorda. E conforme foi passando o tempo, eu fui engordando, né? Então, eu fui de 70 para 80, para 90, para 100. E você não vê isso acontecer. Não teve nenhum fato, assim, que fez isso deslanchar? Eu terminei um namoro com 20 anos. Tava no final da faculdade, tava para me formar. E ali eu descambei. Eu namorei durante 7 anos, né? Dos 13 aos 20. Então ali eu falei, agora eu tô livre, eu posso comer o que eu quiser, beber o que eu quiser. E, não sei, e foi nessa vida louca de realmente parar de olhar pra isso como uma questão. Mais pra frente eu fui descobrir, quando em 2017 eu tinha emagrecido pro meu casamento em 2016. Fiz low carb certinho, 1 ano ali sofrendo muito. Emagreceu quanto? Sofrendo que eu digo porque a gente decide fazer aquela restrição, né? Então fiz aquele sacrifício, paguei o preço e fui de 110 que eu tava pesando pra 94. Casei me achando super magra, bem feliz. Nossa, usei o vestido que eu queria. E logo depois do casamento, eu já voltei a engordar de novo. Porque é aquela coisa, um pouquinho que você sai, o corpo já lutava contra. E aí, em 2017, eu procurei por um grupo que estava se formando, que chamava Movimento Ser Leve, que era uma psicóloga e uma nutricionista, que era também da linha low carb. E elas tratavam muito essa questão também das crenças limitantes, do autoconhecimento. E ali eu descobri que eu tinha uma crença limitante, que eu tinha medo de ser bonita. Olha só. Então, quando eu era criança, por ser um estereótipo, olhinho claro, loirinha, me elogiavam muito pela aparência. E eu levei isso para um lado de que se as pessoas olhassem para mim como uma menina bonita, eu seria só um rostinho bonito. Não saberiam quem você é por dentro. Exato, eu coloquei essa crença na minha cabeça. E aí, depois que eu vi que quando eu tava para me formar e tudo mais, foi onde eu tive o ápice de engordar, porque eu entrei num escritório que eu ia trabalhar e eu não queria estar ali por ser um rostinho bonito, eu queria mostrar o meu profissionalismo, eu queria mostrar o que eu era. E em 2017, quando eu fiz esse curso, eu tava emagrecendo durante o curso, porque ele era voltado para isso, ensinar a comer, fazer melhores escolhas. E teve um dia que me elogiaram, eu cheguei e me elogiaram, nossa, Mari, como já deu diferença. E na hora que meu marido me buscou, eu sentei no carro e falei para ele, eu preciso comer uma pizza. Só que nesse momento a gente já estava ali num processo de aprender sobre a observação, autoconhecimento, acolher os sentimentos, né? Que era uma coisa que eu não fazia. E aí eu olhei e falei, peraí, por que eu falei que eu preciso? E na hora que eu me fiz essa pergunta, me veio o elogio. E aí eu falei, cara, bateu, sabe? Caiu a ficha. E aí eu mandei mensagem pra psicóloga, eu falei, eu acho que eu tenho um problema em ser elogiada, em estar conquistando. E aí a gente foi desenvolvendo isso e eu vi que realmente eu tinha essa crença limitante. Olha só. De achar. E aí disso eu consegui começar a tratar e tratar essa autoestima e esse amor próprio e entender que eu posso ser tudo o que eu quiser, né? Então não tem problema eu ser uma menina bonita, isso não é demérito para as outras qualidades. E aí a gente vai, né, amadurecendo, vai envelhecendo, vai ficando mais segura. E eu fui trabalhando tudo isso, tanto que eu identifiquei essa crença em 2017, eu só fiz a cirurgia bariátrica em 2019. Porque foi todo esse processo de realmente entender por que eu jogava todas as minhas emoções na comida, por que aquilo era tão importante. Porque quando alguém falava de bariátrica para mim, o pensamento era, imagina, eu amo comer, eu não vou ficar sem comer.
E tá tudo olha bem só. o prazer, a comida ser um prazer. Ela é só um não prazer, precisa ser o né? único, né? É esse o ponto que eu entendi durante a terapia. E assim, quando a gente fala que obesidade é uma doença, tudo, eu não entendo muito sobre isso, mas eu imagino que é também um vício de esse hábito de comer, de satisfazer, porque libera muito ocitocina, libera coisas positivas no nosso corpo, né? Traz prazer, né? Pode se comparar assim a uma pessoa que tem algum outro tipo de vício, fumar, alguma coisa assim? Com certeza. Existem casos, sim, de pessoas que têm a obesidade e também têm a compulsão alimentar, mas isso não necessariamente é uma regra. Eu nunca tive compulsão alimentar. Ah, você não tinha? Não, eu não tive. O que eu tinha era a questão da impulsão, sabe aquela coisa de estar ali o negócio, você quer comer até o estômago doer? Até você sentir que você tá super satisfeito. Então era essa sensação de que assim, eu preciso comer muito. Então tudo isso também são crenças que a gente vai colocando na nossa cabeça, né? Porque depois quando você vai estudar sobre isso, vai entender, na verdade o nosso corpo precisa de muito menos do que a gente consome. E o que acontece hoje em dia, que é um fator também determinante para esse pico que a gente tem hoje de pessoas na obesidade, é a questão da alimentação, né? Então a gente tem acesso a muito mais coisa muito mais fácil, e se movimenta muito menos, né? A minha avó, ela lavava roupa no tanque, ela andava a pé, ela subia as escadas. Hoje em dia a gente tem escada rolante, elevador, controle remoto, carro, tudo. Então a gente não se movimenta. A gente trabalhando em home office em casa, num apartamento de 45 metros quadrados, para eu ir do escritório pro banheiro, eu não dou 10 passos. Então é uma questão realmente. É uma mudança mesmo, né? É uma mudança no estilo de vida. E a gente precisa entender que esse estilo de vida, que é o que a gente vive hoje, tá tudo bem viver ele. Então o que nós vamos precisar fazer? Aquilo que você estava fazendo hoje cedo. Que é pagar o preço de pelo menos 1 hora por dia, tirar para fazer uma atividade física, movimentar esse corpo, né? Essa máquina que a gente tem. Exato. Uma vez teve um episódio de uma amiga minha no escritório, ela tinha ido numa festinha de aniversário de criança e ela levou alguns doces no dia seguinte para ela comer. E ela deu uma mordida num doce e eu falei assim, nossa, tá gostoso? Porque ela fez uma carícia, ela falou, não tá muito não. E deu outra mordida. E eu olhei e falei assim, e por que você continua comendo? Porque no meu caso, eu já estava aprendendo essa questão de fazer boas escolhas para alimentação. Então isso é um ponto que eu peço muito para as pessoas se atentarem. Muitas vezes a gente come uma coisa que nem tá tão gostosa. Então, mas tem muitas coisas que vêm também da nossa infância. Por exemplo, você tem que comer todo o prato, não pode deixar no prato, né? Com certeza. Você tem que comer para ficar forte, você tem que... Coisas que a gente ouviu lá na infância, né? Porque, pelo menos na minha época, quem era muito magrinho na infância era um problema, né? Tinha que tomar biotônico Fontoura. É que a gente vem de uma geração, né? A nossa geração já teve muito acesso à comida. A dos nossos pais foi a primeira que começou ali a ter um pouquinho mais, né? Antes, o meu pai, ele tem 9 irmãos, né? Então, a família eram 10 filhos. E ele fala que quando a mãe serviu o almoço, cada um tinha que correr ali e lutar pelo seu, porque senão não tinha pra todo mundo. Nossa. Então, você imagina uma pessoa que veio disso, quando meu pai teve os filhos dele, sempre foi a fartura, sempre foi o acesso a tudo. Não, eu prefiro que sobre. Toda vez que faz festa em casa, todo mundo leva marmita. Entendeu? Então já vem, aí já começa a vir uma crença da família, né? De ancestrais mesmo, né? E é uma questão também da gente não se atentar para as escolhas que a gente faz. A gente vive hoje uma correria e a gente vai meio que vivendo no automático. Sim. Então, quando você vai fazer um voo, isso uma vez eu escutei uma nutricionista falando e eu achei bárbaro o que ela falou. Um voo, agora não na pandemia, mas antes, de Rio-São Paulo, 40 minutos o voo, e eles serviam um lanchinho. E as pessoas comiam. E ela falou assim, vocês já pararam pra pensar que a maioria daquelas pessoas não está com fome? Não precisava ter comido, mas só porque estão dando, tá comendo. E eu já ia pro avião já pensando, o que será que vai ter hoje? Você tá entendendo? Porque é uma diversão, né? Tipo assim. E a gente tem uma dificuldade hoje eu sempre falo também em relação à criança mimada que existe dentro da gente, né? Então é óbvio que a gente tem vontades todos os dias. Fazer a bariátrica também não muda isso. É muito mais fácil a gente satisfazer os nossos desejos do que ter disciplina, mas né? Com certeza. É muito.
Tanto é que, assim, hoje em dia, todo mundo sabe o que precisa fazer pra ser magro e rico. Por que não é todo mundo que é? Que não tem, porque não basta pagar saber, o preço, né? É pagar o preço, é ter a disciplina. Eu falo muito sobre isso, que a disciplina é o principal ponto. E as pessoas acham que o que elas precisam ter é motivação. E não. Na verdade, você precisa ter disciplina, porque a motivação não vai ser todos os dias que ela vem. Muito pelo contrário. Na verdade, depois que você tá fazendo, ver os resultados te dá motivação. Então, toda vez que eu olho pro meu braço era muito grande. Não sei se dá pra pôr uma foto aí, se der durante. Manda depois pra eu mando gente pro que a gente editor. coloca. Meu braço era bem gordinho. Porque as pessoas olham hoje e falam, não, mas seu braço não devia ser tão grande. Era muito grande. E hoje, olhar pro meu braço assim, então isso me motiva, ver o resultado que eu alcancei. Mas não é todo dia que essa motivação te faz ir. Então é a questão da disciplina mesmo, de você decidir pagar o preço. E em questão de preconceito, você sofria algum tipo de preconceito, gordofobia, alguma coisa? Eu nunca, não sei se já sofri isso, mas eu nunca absorvi. Nunca olhei para nenhuma situação desse jeito. O que eu senti era um julgamento que eu mesma fazia, né? Então, muitas vezes, quando meu marido falava, ai, vamos comer alguma coisa, eu nunca queria sair para comer nos lugares, porque eu já olhava e falava assim, já vão olhar e falar, lá, a gorda comendo. Então, eu tinha esse pensamento. E aí, o que eu falo que a maior dor que eu tinha na obesidade, e isso só uma pessoa que já foi obesa vai entender, é aquela das pequenas coisas. Por exemplo, você vai numa festa de casamento, tá todas as mesas ali juntas, para você passar, transitar no salão entre uma mesa e outra, se você é obesa, isso é um problema. Quando você chega num churrasco e as pessoas estão todas lá sentadas naquelas cadeiras de plástico, tem umas que tem braço que a minha bunda não cabia. Então, muitas vezes eu fui em lugares e fiquei de pé, porque não dava pra sentar, a cadeira não me comportava. Coisas que a gente nem imagina. São coisas que quem nunca foi obeso não sabe, não entende, e essa é a dor. E você se sente mal com você mesmo. Exatamente, porque naquela hora você olha, você vê todo mundo sentado e você fala, cara, eu não posso nem sentar. Isso não... E assim, a gente precisa... E te exclui, né, da sociedade de alguma forma, E aí você fala assim, então vamos construir cadeiras maiores? Não, peraí, vamos olhar pra isso como realmente o problema que é. Isso que eu ia te perguntar. O que você diria para as pessoas hoje que estão obesas, né, e que muitas vezes, sei lá, ainda sofrem preconceito e tudo mais... E deve ser muito difícil, né? Deve ser muito Com certeza. triste, e a gente tem né? que ter a consciência de que não é todo mundo que vai ter acesso a ter um tratamento para sair da obesidade. Então, a obesidade ela vai continuar existindo. Então, sim, óbvio que temos sim que ter cadeiras maiores, temos que ter acesso, ter roupas para que as pessoas possam se vestir como elas querem. Só que a gente não pode cuidar da obesidade só nesse ponto. Então, ok, vamos ter esse trabalho, mas vamos olhar para a obesidade como a doença que ela é, né? Porque é uma questão de... Aí a pessoa pode olhar e falar assim, mas eu me sinto bem do jeito que eu estou. Mas a questão é como o seu organismo está funcionando por dentro. Porque hoje você pode não estar sentindo nada, mas como você vai estar daqui 10, 15 anos? É uma questão de qualidade de vida. Então, ok, eu sempre falo, não existe uma regra da gente seguir de um padrão de corpo. Não, o seu padrão tem que ser você ser feliz e você estar se sentindo bem. Mas isso também tem que ser considerado a questão da sua mobilidade. Eu estava até contando para as meninas há pouco uma história que uma vez escutei de uma moça que ela sofreu um acidente de carro e ela saiu pelo vidro e correu e o carro logo em seguida explodiu. Nossa. Aí eu olhei para aquela situação, eu estava ainda bem gordinha na época, eu falei, cara, eu teria morrido, porque eu não conseguiria sair pelo vidro, eu não conseguiria correr. Então, quando a gente olha para uma situação assim, a gente vê, não, peraí, então eu não tô saudável, né? Os meus exames bioquímicos estarem ok, não quer dizer nada. Quer dizer. Então, é esse o ponto. Agora, óbvio que a gente tem sim que trabalhar e lutar para que as pessoas tenham acesso ao tratamento necessário, porque uma pessoa que tem obesidade, ela não vai precisar só de uma dieta. Ela precisa de apoio psicológico, ela precisa de um bom endocrinologista, ela precisa de cuidados, de acesso a tudo isso, né? Então, não dá para achar que a cirurgia bariátrica, mesmo agora desses 2 anos de pandemia, ficou sem poder fazer. Sem fazer. Então, quantas pessoas estavam na fila, estavam para operar, iam ter assim essa mudança de vida e não conseguiram, né? Então, lógico, a gente tem que olhar e considerar tudo isso, mas a gente não pode ver a solução da obesidade só em resolver esses problemas que ela causa, porque hoje eu falo que os problemas internos que eu tinha e que hoje, vivendo o meu sonho,
de estar em busca de uma vida mais saudável, que eu já vinha buscando desde 2013, eu já treinava, já me alimentava bem, só que eu não via resultado. Então, a cirurgia me deu esse passo. Eu falo que a vantagem de você chegar no fundo do poço é que você não tem mais pra onde descer. Então, ali eu tive que olhar e encontrei. O meu trampolim foi a cirurgia bariátrica, e aquilo me deu ânimo pra subir. O que mudou? Como que mudou? O que mudou aí tudo? Eu era a pessoa mais tímida da face da terra, que nem pra comprar um pão na padaria eu tinha coragem de falar com a atendente. Eu era essa pessoa. Nossa, sério? Extremamente retraída, extremamente tímida. E quando eu comecei a falar sobre isso no meu Instagram, eu só postava fotos e textos, porque eu gosto de escrever, então eu fazia textão. Contando sobre o meu processo, sobre o preconceito que eu tinha com a cirurgia, sobre como que entender a doença me fez aceitar que eu precisava daquilo. Porque eu me senti meio que em dívida com a sociedade, sabe? Eu falava assim, gente, eu já falei mal de bariátrica pra tanta gente, que hoje eu fiz, eu preciso agora mostrar. Tem que se retratar. Caiu na testa. E aí eu comecei a postar e falar sobre isso ali pros meus 600 seguidores que eu tinha. E uma amiga minha que falou na época, ela falou, Mari, fala sobre o seu processo, conta tudo que você tá fazendo, porque como eu já vinha desse processo de autoconhecimento, eu sempre tava ali tentando ajudar as amigas, né? Gente, faz isso, escolhe o que você vai comer, não come qualquer coisa, faz o dia certo e não sei o que. Eu já tinha essas coisinhas, assim, esses toquezinhos para dar. E aí eu comecei a enfrentar a vergonha. E a primeira vez que eu gravei foi muito marcante, porque eu recebi uma mensagem de uma menina que ela tinha começado a me seguir porque ela viu uma foto, ela era de outro estado, e ela falou, cara, isso que você falou mudou a minha vida. Porque transformou, e ela relatou tudo, ela mandou um texto. E eu falei, caraca, eu acho que realmente eu tenho como ajudar outras pessoas. Tem muita gente que tá no mesmo lugar que eu tava, naquele fundo do poço. E aí eu comecei, cada vez que você tem um feedback, é mais gostoso, né, de você continuar fazendo. Te motiva. Então, passou a ser realmente um propósito de vida. E aí as minhas amigas hoje que trabalham comigo, elas falam, você sempre foi essa pessoa que influencia, porque sempre que eu ia fazer algum curso, tanto que esse curso mesmo que eu fiz de autoconhecimento, uma outra amiga minha também fez, porque quando eu conhecia algo que era bom, eu queria que outras pessoas conhecessem. Então hoje o que eu faço no meu Instagram nada mais é do que isso. A vida que eu vivo hoje é uma vida de uma pessoa que saiu de 120 quilos, que era tímida, retraída, e tá conquistando coisas que nunca imaginou conquistar, porque se permitiu a enfrentar o medo. É isso. Que legal, até se emocionou. Mas porque é a nossa história, né? Quando a gente olha pra tudo que a gente viveu, a gente sabe de onde a gente saiu. Eu cheguei num ponto de achar que eu tinha que me conformar em ser obesa. Então, a verdade é que aquilo era uma forma de não encarar a frustração que eu tinha por não conseguir. Uma fuga, né? Eu fiz fotos como plus size e fiz foto pra loja, né? Plus size e tudo mais. Falava que, imagina, eu não quero emagrecer. Eu cheguei a falar isso. Mas na verdade eu queria. Só que a dor de você tentar algo e não conseguir, ela é muito grande. Por isso que eu falo que uma pessoa que está nessa situação, ela não precisa só de uma dieta. Ela precisa de um acompanhamento psicológico. Não é tão fácil assim, né? Então, é aquela coisa que olha pra pessoa gorda porque ela é preguiçosa, porque ela come muito, porque ela é uma folgada. Não é assim. E a gente acaba se sentindo assim. E muda até... Assim, eu imagino que muda totalmente a química do seu corpo depois da bariátrica. Te dá mais energia, mais disposição. Total. Porque eu acredito que quando você tá obesa, você tem menos energia, menos disposição. É tudo mais difícil, né? Eu conheço amigas também que não fizeram bariátrica, que estão aí no processo de emagrecimento sem cirurgia, que também estão passando por esse mesmo processo. Então, o pós é igual. A única coisa é que a bariátrica, ela acelera um pouquinho o processo. Certo. Mas fora isso... Decidir ir para academia todos os dias, decidir por uma alimentação mais saudável, tudo isso faz parte do processo. Muda tudo. Precisa e muda. Porque aí quando você vai para academia, lá são liberados aqueles mesmos hormônios de quando você comia o chocolate. Então aí você vai muda o que te traz prazer. Eu olho para minha vida hoje, o que eu dou conta de fazer nas horas que eu estou acordada, eu olho e falo, eu realmente não vivia, porque eu era do escritório para casa, da casa para o escritório, e chegava morta, precisando dormir. Então, o ânimo, a energia que eu tenho hoje é realmente a saúde, que é o que a gente tanto fala que precisa ir em busca. Não é padrão, não quer dizer que a pessoa precisa ser magra.
É uma questão de que ela precisa estar em busca da sua melhor versão, da sua saúde, do seu bem-estar, dela estar se sentindo bem com ela mesma. Então, assim... Trazer felicidade, né? Você tá ali ela. no manequim, gordinha e tal, mas que você fala, não, eu tô me sentindo bem, eu tô bem aqui. Tá tudo certo. Você tá cuidando da alimentação, você tá fazendo uma atividade física e você tá tudo certo. Não tem tá uma com energia regra. à disposição. Entendi. Muito legal. E agora, pra gente encerrar aqui, né? Nossa, gente, tinha que fazer duas entrevistas para contar tudo, né? Sim. Eu vi que você tem um curso também, né? Que você ajuda as pessoas. Na verdade, eu já fiz algumas coisas, né? Eu tenho um curso que eu até lancei agora essa semana, que é umas lives que eu fiz no ano passado, justamente sobre disciplina. Mas eu tenho um outro, naquele movimento Ser Leve que eu fiz com a Nutri, com a psicóloga, eu fui a primeira a me inscrever. E depois eu trabalhei nos outros, porque aquilo foi tão bom pra mim, quando eu soube as minhas crenças e tudo mais, que eu passei a trabalhar com elas. E a gente já fez 9 edições dele. Que legal. E a gente vai ter um lançamento aí pro fim do ano dele. Olha, também. Que bacana. E assim, hoje eu mostro no meu Instagram muitas coisas. Então, eu tenho um lugar que eu faço, que é onde eu faço pilates, que a gente também preza por mostrar a saúde, o bem-estar. A gente gasta tanto com farmácia. Então, exatamente. Você entende? Hoje em dia eu tô com esse pensamento. A hora que eu vou no mercado, porque assim, tem coisas que, se você for ver, é barato, algumas coisas, porque legumes, fruta, é mais barato que uma Coca-Cola, né? Sim. Porém, tem coisas que são mais caras, castanha, não sei o que lá, um monte de coisinha assim que é mais caro. Mas a hora que eu vou comprar, que a gente cai na tentação, isso aqui tá muito caro, né? Eu fico pensando, mas e o que eu gastava na farmácia? Exatamente. A gente gasta muito deixa com o iFood, de gastar na farmácia. A gente gasta muito com a farmácia e a gente não vê olhar para uma suplementação, fazer uma consulta com um especialista, comprar melhores alimentos como um investimento. Então, hoje eu tenho até um projeto que eu quero fazer aí um aulão pra galera treinar junto comigo, para colocar cada vez mais essa conscientização nas pessoas de que investir na saúde não é gastar dinheiro, não. Porque se eu não tivesse feito aquele curso de autoconhecimento lá atrás, e eu paguei, na época, acho que era R$500, se não me engano, eu não teria tido toda essa descoberta que eu fui tendo, né? Então, a gente tem que olhar para as coisas que a gente tem hoje acesso e realmente ter a coragem de investir, porque é pro seu bem-estar, que é pra sua saúde, e vale a pena. Muito legal. Então, a gente até passou do tempo. O Henrique vai cortar, gente. Henrique, calma que eu preciso falar dos meus apoiadores ainda. Então, gente, quero agradecer os apoiadores do programa, tá? Pessoal da Suspiri Shop, que eu estou vestida de Suspiri, acessórios também. Munhoz Fórmulas, gente, olha só esse produtinho aqui da semana da Munhoz Fórmulas. Eu amei. Amei essa esponjinha aqui, ó, de passar sabonete no rosto pra limpar. Olha que demais. Lindo, né? Adorei. Com ácido glicólico, ácido salicílico, extrato de própolis e tira a oleosidade da pele. Então, procurem lá na Munhoz Fórmulas, tá, gente? Tem uns produtinhos maravilhosos lá. E quero agradecer a cabeleireira, Célia Fontes, minha maquiadora, a Andresa Vieira, Michele Dias com minhas sobrancelhas, Renata Padula que escolhe os meus looks. Gratidão a todas vocês. Mas a gente precisa marcar mais vezes para você vir aqui. Adorei mesmo. Muito boas suas dicas, viu? Obrigada. E parabéns pela sua determinação, pela sua história. Continue esperando outras pessoas aí nesse processo, viu? Obrigada, é isso aí, galera. E continuem assistindo esse programa que é uma grande inspiração. Obrigada, viu? Então, gente, a gente se vê nos próximos programas. Até mais.